Explica um pouquinho a diferença de depressão e ansiedade. É, de uma maneira geral, nós podemos dizer que a ansiedade é um sintoma quase sempre presente na depressão. Embora um transtorno de ansiedade pode ocorrer também sozinho. Uhum. Ansiedade em si é aquela inquietação interna, que as pessoas falam de um nervoso por dentro, é uma sensação, uma expectativa de que algo ruim vai acontecer, a pessoa fica quase que antevendo alguma catástrofe. Isto causa um sofrimento muito grande e, às vezes, a ansiedade é acompanhada também da angústia, que é aquela pressão, aquela sensação de aperto no peito. A angústia é o que eu chamo de dor da alma, mas ela dói mesmo, tanto que muitos pacientes acham que estão tendo um infarto e procuram, numa crise de angústia, um cardiologista. Esse é o quadro da ansiedade. E a ansiedade é um dos sintomas de uma doença que acomete pelo menos 10% da população geral, que se chama depressão. Nós estamos falando, então, de uma doença e não de uma tristeza. A depressão, ela é caracterizada por ansiedade e angústia, mas também por uma série de sintomas físicos e psíquicos. A depressão é uma doença do cérebro, e o cérebro manda no corpo e na alma. Os sintomas psíquicos mais frequentes da depressão são, primeiro, a diminuição na capacidade de sentir prazer. Isso é muito mais frequente do que a tristeza. A pessoa diz, eu não tenho motivos para estar insatisfeita, para estar triste, para estar angustiada, mas eu estou angustiada. A depressão leva também a ideias de culpa, a uma diminuição da autoestima, a um sentimento de insuficiência, eu não vou dar conta do meu trabalho, não vou dar conta de ganhar o sustento da minha família. E a depressão pode apresentar também sintomas físicos, como dores difusas pelo corpo, uma dor muito frequente é uma tensão na região dos ombros e da nuca, crises de enxaqueca, uma sensação de esgotamento físico e mental. A pessoa diz, é como se eu estivesse de pilha fraca, ou pior ainda, como se tivesse tirado as minhas pilhas. Tudo é difícil, eu não tenho força, não tenho energia para nada. Ocorrem ainda sintomas como distúrbios do sono, aquela insônia terminal que chama, a pessoa vai dormir, 3, 4 horas depois ela acorda no meio da noite e não consegue conciliar o sono. Aliás, é nessas horas que vem os pensamentos de ruína, os pensamentos de perdas, é nesta hora que vem também a diminuição da vontade de viver. Nós sabemos que para a depressão, a manifestação mais grave é a pessoa querer dormir e não acordar mais. É a pessoa não ter mais energias para a vida e achar que para ela a morte seria um descanso. Esses pensamentos, que ocorrem em 2/3 de todos os deprimidos, são a base do sintoma e da manifestação mais grave da depressão, que é o suicídio. Doutor Gattais, ouvindo falar, me vem uma pergunta. Diante de todas essas características e esses sintomas, muitas vezes alguém que pode estar nos ouvindo fala, pô, eu às vezes tenho isso, eu às vezes sinto isso. A duração do sintoma, ela pode ser a diferença entre um quadro de tristeza profunda temporária e uma depressão de fato? Pode. Todos nós temos alguns sintomas isolados da depressão. Em algum momento nos sentimos sem energia, em algum momento sentimos uma angústia sem uma causa aparente, em algum momento nós temos um distúrbio do sono. O que caracteriza uma doença é a síndrome, é a co-ocorrência, a ocorrência ao mesmo tempo desses sintomas e por uma duração de, no mínimo, 2 semanas. Tá. Esses são os critérios. E aí, antes da gente evoluir, me chamou a atenção que você fala de distúrbio do sono. E também a falta de sono aumenta a quantidade de depressão e ansiedade. Pode ser um gatilho também, em muitas vezes, né? Exatamente. A falta de sono, a pessoa que passa uma noite rolando na cama com pensamentos ruins, naturalmente de manhã ela vai estar esgotada, simplesmente porque não descansou.
E isso reforça, então, a sensação de falta de energia e de falta de ânimo para fazer as coisas.